Muito bem, está na hora da gente analisar o mercado do boi. Mercado que vem numa toada de baixa aí e me parece que ainda não encontrou um piso. Vamos perguntar para quem entende, vamos perguntar para quem está acompanhando o mercado de perto. Gustavo Figueiredo, AgroAgility, aqui com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Estamos buscando o piso, já encontramos o piso. O que você vê em relação ao preço da arroba e depois nos ajude a entender essa queda, né, Gustavo? Foi bastante forte, né? Se a gente considera aí as máximas das máximas aí, a gente teve quase R$ 30 de queda no preço da arroba. Seja bem-vindo, meu caro. Eu que agradeço, Alexandre, sempre o convite. Uma boa tarde a todos. É isso aí, Alexandre. O mercado deu uma virada após as negociações de R$ 300 ali naquele dia, onde saíram os primeiros bois negociados a R$ 300. Os frigoríficos entraram em alerta, né, Alexandre? Vendo aí a possibilidade de romper esse preço, né, esse patamar, e vendo que a margem das indústrias que negociavam somente mercado interno já começavam a ficar apertadas. Eles agiram e não tem nada de errado nisso, cada um defendendo o seu negócio. E a partir desse momento, aquele animal que saía de forma compassada, 200 por semana, quem tinha um volume maior, ou quem tinha volumes aí consideráveis, vamos falar assim, numa negociação com grandes volumes, soltavam a conta-gotas. E aí quem foi rápido no mercado e percebeu que o movimento ele ia vir para ficar, passaram a soltar volumes maiores na negociação para conseguirem ainda manter aquele padrão de preço de 290 a 295 no estado de São Paulo e até nos outros estados, né? Minas chegou nesses preços também. E quem vendeu rápido o volume maior saiu na frente, e como o volume maior, como aumentou a oferta naquele momento, os frigoríficos e com algumas plantas, né, Alexander, dando férias, também para gerar uma pressão maior, ou seja, aquela porteira que eles necessitavam comprar um volume grande de boi, eles fecharam. Como a gente fala, o animal de coxo, quando a necessidade de comprar muito volume ela é grande, o coxo pouco. Porém, quando eles fecham a porteira e dão férias coletivas, férias em determinadas plantas, a necessidade de compra diminui. Aquele boi de coxo passa a ser um volume considerável e foi o que aconteceu. Quem vendia 200 por semana passou a vender o volume total numa negociação só, e os frigoríficos, no primeiro momento, conseguiram fazer uma escala confortável para poder pressionar ainda mais aí o valor da arroba nos próximos meses, nos próximos dias, e que é o que a gente vem vendo até agora, de novembro para cá, tendência ainda de baixa no mercado futuro e no mercado físico do boi. Quer dizer, Quem está tentando vender um animal hoje em São Paulo a 280 já não consegue. O máximo em São Paulo que eu vi entre hoje e ontem ainda foi o 275, e o 275 com aquela tendência já também não conseguindo negociar de forma simples aí, tranquila não para negociar. Hoje, se você ofertar boi em alguns frigoríficos, hoje é o 270 de máxima que a gente consegue. 270 já é referência, Gustavo? Em São Paulo, sim. Mas, Alexander, São Paulo não foi o start ainda para continuar essa tendência de baixa, tá? O 270 não vi ainda volume ainda sendo negociado. O volume negociado hoje em São Paulo é 270 por 275, mas o volume está mais próximo do 275. Isso até hoje de manhã, até essa conversa nossa. Mas viu o 275 já ficando assim com uma dificuldade maior de ser vendido, tá? Um volume considerável de boi. Mas não que não consiga ainda em alguns locais aí, até da parceria que tem entre pecuarista e frigorífico. Porém, o que gerou uma pressão maior sobre São Paulo, Alexandre, foi o estado do Mato Grosso do Sul. Tá? Lá as negociações foram já saíram negociações grandes, com volumes grandes, com lotes grandes, né? No 260, tá? E JBS ofertando aí o 255 dentro do estado. A negociação dentro do MS ainda acima disso, mas é com premiação e não são frigoríficos, como a gente diz, referência, grandes. Muito bem. Então, se por um lado a oferta aumentou um pouquinho, por outro a demanda também diminuiu um pouquinho, causando
essa condição que favoreceu a queda de preços da arroba. Mas o Gustavo, antes da gente entrar no ar, ele estava me contando, e eu acho que é um exemplo bastante pertinente do Mato Grosso do Sul, de como os frigoríficos atuaram lá no Mato Grosso do Sul para a gente entender a movimentação. Foi uma enxugada forte da demanda, né, Gustavo? Explica para a gente esse comportamento dos frigoríficos. Alexandre, porque eles estavam vendo que se rompesse a barreira do 300, como a gente diz na linguagem da pecuária, né, perde a corda, perde tudo, vai tudo embora e não tinha mais o que ser feito. Nesse momento, como a margem do mercado interno já estava bem estreita, logicamente, né, a arroba de 300, ela ficou estreita e o que gerava margem naquele período era mais a exportação, devido também ao valor do dólar do período, né, que era 5,70. Então, o que eles fizeram? Eles recuaram a compra de gado, de que forma? Paralisando aquelas plantas de mercado interno. E direcionaram todos aqueles animais que iriam ser abatidos no mercado interno para as plantas que geravam exportação. Ou seja, com o mesmo número de animais já comprados, sem ter a necessidade de comprar mais, eles conseguiram alongar a escala. E alongar a escala como? Reduzindo abate. Né? É a única forma que eles conseguem pressionar. A partir desse momento que eles reduziram o abate e mantiveram mais produtivas as plantas que eram de exportação, até porque eles tinham contrato para cumprir, diminuía a porteira para comprar o boi e diminuía a necessidade deles, diminuindo a pressão altíssima sobre a arroba. E nesse momento, quem foi esperto, como nós colocamos aqui segundos atrás, verificando que ali seria o teto do boi, ou seja, a máxima a gente já tinha visto durante o ano de 2020, que seria esse boi de 300, 295 no estado de São Paulo, aproveitaram e desovaram tudo que eles tinham pronto naquele momento, que estavam prontos no confinamento. Aí, com esses volumes ainda maiores sendo negociado nesses preços ainda, vamos falar que eram bons, e são bons até hoje ainda, vamos dizer assim, a escala deles no Mato Grosso do Sul passou a ter uma escala muito confortável, e hoje a escala deles, a gente pode falar hoje já que eles trabalham entre 15 e 20 de dezembro, né? É uma escala confortável e não gera pressão sobre o valor da arroba. Ou seja, qual é o motivo que eles vão ter agora, nesse momento, de sair pagando um preço acima do valor de balcão que eles estão hoje? Logicamente que eles vão pontuar os negócios, pagam mais num volume maior, de repente aí eles reduzem novamente o valor do balcão, mas ainda a gente não tem como a gente, assim como o boi quando está subindo, não tem como a gente acertar onde vai ser a parada, onde vai ser o teto, também não tem como a gente pegar a faca caindo nesse momento e falar que o boi acabou a realização dele no momento. A alta do boi no ano foi de R$ 120 arroba aí pós-pandemia, por que não uma baixa aí de 30, R$ 40? A gente não sabe onde vai parar. Porém, no estado de São Paulo ainda, o boi de 270, a gente não viu sendo negociado com grandes volumes. Muito bem. Então, vamos ver o seguinte, o boi caiu, o preço do boi, ou o preço pago pelo frigorífico diminuiu. A gente deduz que isso ajudou a melhorar a margem do frigorífico. Mas e a carne, Gustavo? Caiu na mesma proporção? Enfim, essa margem que foi tirada aí da arroba, ela se manteve com o preço da carne ou não foi na mesma proporção? Como é que foi isso? Vamos lá, Alexandre. Se a gente analisar, que é o que a gente sempre analisa aqui, que é o que a gente tem de dados públicos, dado público, que é o CPEA, a gente atingiu aí no boi casado, né, que é o atacado que a gente diz, 19,19 por arroba, por quilo, né? Hoje o CPEA ele já está mostrando aí que houve uma queda nesse período, assim como houve no boi, para 18,45. Porém, a sinalização que eu tenho aqui de informações dentro do mercado de menores frigoríficos é que já existe negociações também no boi casado abaixo dessa referência do CPEA, tá? Já é abaixo abaixo dos 18, né? Quando a gente pega 19, 15 vezes, a gente tinha uma arroba sem colocar premiação sobre ela que remuneravam um frigorífico de mercado interno até o 287, sem prêmio. Logicamente que depois eles têm o resto, sebo, miúdos, tudo isso que é um pouco acima, acima disso aqui, né? Hoje, trazendo para preço CPEA 18,45, 15 vezes, nós estamos falando de 2,76.
né, 2,87 menos, nós estamos falando já de R$ 10 a menos de poder de negociação no mercado de frigorífico de mercado interno. Tá? Se a gente jogar ainda que hoje as negociações estão ocorrendo no 17,50, 15 vezes, nós estamos falando de uma arroba de 2,62 sem prêmio. Tá? Para isso aí, nós estamos falando de São Paulo, né, Alexander? Ou seja, o 275 e o 280 já fica fora de condição de negociação para um frigorífico de mercado interno dentro do estado de São Paulo. Então, a margem reduz. Agora, o bom do momento para a indústria foi que, analisando o CPEA, a queda do CPEA de novembro, da máxima dela de 294, que foi indicador do boi gordo, para ontem, que foi indicador de 274, é uma queda aí de 10%, né? Enquanto, olhando a carne CPEA, a variação foi menor do que 10%, tá? Que é o do 19,19 para 18,45. Ou seja, o mercado interno passou a trabalhar com uma margem melhor do que vinha trabalhando quando a arroba estava lá próxima dos 300, né? Então, é isso que era a condição que um frigorífico gostaria de ter na mão, de que é o que ele agiu. Para fazer com quê? Para fazer com que a margem dos frigoríficos de mercado interno melhorassem do ponto que estavam naquela situação. Então, com esse equilíbrio da arroba realizando, ele consegue tentar equilibrar isso aí, trabalhar com uma forma mais tranquila ou de uma forma mais, vamos falar, sustentável. E antes, né, Gustavo, o frigorífico interno não tinha uma margem tão favorável, mas a margem vinha das exportações, né, para aqueles frigoríficos que tinham aí as suas exportações. E tinha o mercado externo, porque o dólar era 5,70 e a China ainda pagava uma tonelada mais acima do que vem pagando hoje, que é o outro ponto, né, Alexandre? Isso mudou, né? Que isso também mudou. Hoje a gente tinha um dólar que chegou a bater aí 5,70, trabalhou entre 5,50 e 5,70 durante um bom tempo, durante o mês, né, Alexandre, de novembro. E hoje a gente já está trabalhando com um dólar hoje de 5,14. Então a gente tem, além da China renegociando os valores da tonelada e com vários frigoríficos pontuando que o volume também está mais reduzido, nós temos a valorização do real sobre o dólar, né, Alexandre? Que isso tira também o poder de negociação agora do frigorífico exportador. Ou seja, diminui a capacidade dele de poder gerar um valor da arroba superior ao que a gente vem trabalhando hoje. Isso faz você acreditar que a tendência de alta, o viés de alta do mercado já passou? O viés agora é de baixa, Gustavo? Isso é certeza. Pena que a gente conversou só demorando para conversar, né, Alexandre? Só. Mas isso é certeza. A mudança de cenário é outra. A tendência que a gente vinha trabalhando de alta, ela inverteu. E a tendência agora, a gente não sabe onde ela pode parar. Tudo sempre quando está subindo, exagera, né, Alexandre? A gente trabalhava com ágio no mercado futuro. Hoje, a gente já analisa que o mercado futuro já está com deságio sobre o mercado físico. Então, hoje aqui, ó, nesse momento, olhando aqui o mês de dezembro, saindo no último negócio, 261,65. Isso é o valor da arroba no estado de São Paulo, livre à vista. Tá? 261,65. E aí, a gente ainda nem negociou boi gordo ainda, com volume no estado de São Paulo de 270. Não que isso não vá ocorrer, que eu acho que essa é a tendência dos próximos dias até finalizar o ano. Tá? Que a gente vai ter uma negociação, sim, de 270 e 270 vai virar máximo. Agora, eu não consigo dizer se o boi vai vir a 260, 265 ainda, mas o futuro já está com deságio sobre o mercado físico de hoje. Por quê? Porque a tendência do mercado hoje não é mais a tendência que a gente tinha no início de novembro, é uma tendência de baixo. Agora, se comprar muito boi a 270, comprar muito boi a 265, e de repente o boi aqui em São Paulo vira 260, isso pode ocorrer. Na verdade, o que o futuro está nos mostrando é que a expectativa é de queda e de continuidade de queda até o final de dezembro, olhando o futuro hoje, né? Logicamente que o mercado de boi, e ainda mais futuro, sobre expectativas e previsões, a gente está conversando hoje aqui alguma coisa, a gente vê um fator novo no mercado, a gente pode, daqui a 10 minutos, cravar que realmente vai vir a 250. Ou cravar que a baixa para no 260 e abaixo disso não vem mais, né?
Logicamente que isso aí ela é simultânea e é volátil o mercado hoje. Mas a tendência, ela não deixa de ser ainda de baixa. Não encontramos o piso. Esse é o fato, então, né? O fato é que a gente não sabe onde vai parar e aonde realmente eles vão encontrar uma dificuldade grande de comprar boi e qual vai ser esse período. Pois é, tem Ah, e, oferta ainda, ah, Gustavo, para sair? então, esse é o ponto que eu ia entrar também. E existe a oferta, Alexander, porque é um animal de coxo, né? Ela não é grande se a necessidade do frigorífico fosse grande, porém, como a necessidade deles também reduziu para mercado interno e havia também, não só no boi, entre aspas, uma oferta pequena represada, também existia a oferta pequena represada na venda de carne. Se o cara estava lá vendendo carne e a cada semana era um preço novo, com certeza também ele vendia 2, 3 caminhões hoje para depois tentar um preço melhor semana que vem. Isso existia na carne. Então, até tudo isso se regular, né, Alexander? Sair todo esse animal de coxo que estava pronto. O pecuarista não vai mais vender de 100 em 100. Se ele tem 500 bois, ele vai tentar negociar os 500 bois para tentar um preço superior ao que ele está conseguindo hoje. Entendeu? Então, Então, Gustavo, até tudo isso se regular, ainda nós temos ainda pressão sobre o mercado até o final de dezembro, com certeza. se não vem uma surpresa da oferta, pode vir uma surpresa da demanda ou, teoricamente, com esse alongamento das escalas, as indústrias já estariam preparadas caso essa surpresa viesse a acontecer? Eu acho que nesse momento, se isso acontecer, Alexandra, quem vai ficar com essa fatia agora desse ganho é a indústria. É, né? Ou seja, a carne segura, ela cai menos do que essa variação da queda do boi gordo, nesse momento, tá? É o que eu acho. Logicamente que a oferta do boi de coxa, a partir do momento que ela se regular, e aí vem um frigorífico, por exemplo, no estado de São Paulo, como a gente ainda não viu uma negociação de 270 com volume, mas ele acha um pecuarista que tem 3 mil, 4 mil bois lá que estavam represados e vende numa mão, ele compra, paga o 275 ou até o 280 e depois ele faz média com o restante. Ou seja, ele abaixa mais ainda o balcão dele e aí vai comprando no picado para reduzir aquela média que ele pagou mais de quem tinha um volume maior. Ou seja, de quem tinha um poder de negociação para negociar melhor, né, Alexandre? Boa, Isso aí vai ocorrer e a gente vai continuar na pressão, porque a hora que virar o ano também para janeiro, Alexandre, logicamente que o problema de janeiro nós temos dois pontos, né? Nós temos um ponto positivo e nós temos um ponto negativo. O ponto positivo que pode ocorrer e que tende a ocorrer é o fator oferta ser menor do que dezembro. Como a queda do boi, a gente precificou ele em dezembro, o volume de boi que está saindo agora, ele pode fazer falta em janeiro, né? Então, e nós não temos o animal terminado a pasto ainda com grande volume, tá? Isso pode fazer falta. Porém, qual vai ser a necessidade de um frigorífico abater cheio? Ou dele não manter férias em algumas unidades, sendo que nós vamos acabar a ajuda do governo, né? Vai ter o final da ajuda do governo, os R$300. Aí a gente volta com todos os gastos de início de ano e com pós-festas, né, Alexandre? Que a gente sempre sabe que o janeiro é complicado. E se acontecer da exportação trabalhar igual foi o janeiro de 2020 em relação a dezembro de 19 e novembro de 19, com queda de 30%. Né? Se isso ocorrer de janeiro de 2021 igual ocorreu janeiro de 2021 em relação aos meses de dezembro e novembro, a gente vai com uma demanda muito enfraquecida para janeiro. Então, nós temos um ponto de uma falta de oferta, mas que pode ser regulada pela menor necessidade do frigorífico de comprar, e com uma demanda enfraquecida ao longo de janeiro, se a exportação realmente for fraca, como mostrou o último ano, né, Alexandre? Que aí, como eu falo, a única comparação que nós temos hoje da exportação de janeiro agora, em relação, quando a gente analisa principalmente China, é o janeiro de 2020, porque foi onde foi a mudança ali entre outubro. Se a gente comparar outros meses, outros anos atrás, não tinha o fator China na nossa conta, né, Alexandre? Então, nós vamos comparar banana com laranja e aí não vai dar certo. Legal. Então, sempre fica uma interrogação ao longo de janeiro. Boa, Gustavo. Meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente. Volte sempre, Gustavo.
Eu que agradeço, Alexander. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Um abração. Valeu, abraço para você, meu amigo. Tá aí Gustavo Figueiredo, AgroAgility, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos rapidinho mostrar os preços, porque na sequência tem João Batista. Vamos lá. Preço lá na B3, nesse momento, mercado negativo. Dezembro caindo 0,93%, 261, olha só, 261,65, queda de 0,93%. Janeiro, R$ 255,50, queda de 0,7%. Fevereiro, R$ 252,00, queda de 0,69%. Muito bem, com esses preços a gente encerra esse boletim e na sequência tem Tempo e Dinheiro com João Batista Olive.